Aos meus olhos, a década de 2000 foi simultaneamente muito ruim e muito boa para animes. A parte ruim é que ela demorou bastante para realmente entender como trabalhar com animação digital. Nos primeiros anos, os animes eram simplesmente feitos do mesmo jeito que antes, só que sem células, e com mais computação gráfica, infelizmente. O que parece lógico, mas bem, os japoneses passaram décadas aperfeiçoando várias técnicas na animação de células que maquiava seus defeitos e suas limitações. E essas técnicas não funcionam tão bem com animação digital. A imagem mais clara e maior estabilidade oferecida pelas camadas digitais deixavam essa maquiagem bem óbvia, e o produto final, bem feio. Não que não tenham tido animes bonitos na década, longe disso. É só... Basicamente, um anime feio dos anos 90 é infinitamente mais bonito que um anime feio dos anos 2000. Não tente discutir comigo, eu não vou ouvir. Mas, por outro lado, a década foi muito boa, porque foi um forte período de experimentação. No final dos anos 90, animes para um público adulto, com muitas aspas, finalmente entraram no jogo, e eles floresceram muito forte nos anos 2000, com obras ambiciosas e ocasionalmente bem experimentais. Foi a década de Gankutsuou, o Conde de Monte Cristo com robôs gigantes, que usou a coloração digital para criar um visual extremamente único. Foi a década do ambicioso e lindíssimo Mononoke, spin-off do menos ambicioso e menos lindo Ayakashi, Japanese Classic Horror. Foi a década em que Satoshi Kon fez um anime de TV que era basicamente um digest dos seus filmes incríveis. Foi a década de Boku Satsutenshi Dokuro-chan. Claro que, como em toda era, você tinha que cavar muito lixo para chegar nessas coisas legais, mas o cardápio não era de se jogar fora nem um pouco. E o anime deste vídeo 100% se encaixa nessa categoria. Uma obra que, acima de tudo, é bem ousada, que se dedicou a tentar algo bem diferente com o típico formato de anime, com resultados bem únicos e, até onde eu sei, nunca replicados desde então. Vamos lá, bora falar de Flag. Flag é um anime de 13 episódios de 2006, que foi pioneiro por, dentre outras coisas sobre as quais vamos falar daqui a pouco, ter sido originalmente lançado em streaming, antes disso virar moda e muito menos regra. Assim como Scrapped Princess, eu descobri ele através da extinta função de review aleatória na Anime News Network, que Madoka a tenha. Ele foi criado, dirigido e um pouquinho escrito por Ryosuke Takahashi, que, além de ser um diretor de estrada, também criou, dirigiu e escreveu um pouco do cultuado anime mecha Soukou Kihei Votoms, que eu não assisti, então é só isso que eu posso falar sobre ele. Tal como Votoms, seria Flag um outro épico anime mecha? A resposta é sim, mas majoritariamente não. Vamos à sinopse. Nossa história se passa no ano de 2000X. Viver é quase como estar em um videogame. Um videogame bem político e violento, por sinal. Porque em um pequeno país asiático fictício chamado Udiana, vulgo totalmente não o Iraque, iniciou-se uma violenta guerra civil por algum motivo aí, centrada na pequena cidade de Subashi. Em suma, alguma entidade tinha dominado o país através da violência e, após muito sangue derramado, o povo de Udiana finalmente conseguiu sobrepujar essa entidade com a ajuda da UNF, as Forças das Nações Unidas, que vocês nem vão acreditar quem é o equivalente no nosso mundo. Vai, adivinha? Enfim, após saírem vitoriosos, soldados da UNF e cidadãos de Udiana erguem uma bandeira improvisada da UNF feita pelo povo local e, nesse momento, uma jovem fotógrafa japonesa, Saeko Shirasu, tira uma foto que não só capta a bandeira, como também as silhuetas de duas figuras religiosas locais mais ao fundo. Essa foto acaba se tornando um símbolo de paz e, convenientemente, uma propaganda para a UNF também, que negociava um tratado de cessar-fogo, um ícone da esperança de não haver mais guerras e violência. Infelizmente, isso foi imediatamente seguido por guerra e violência, pois grupos insurgentes opostos ao cessar-fogo roubam a bandeira e a escondem de todos, como forma de comunicar ao país que não, a paz não é uma opção agora.
Eu acho que não funcionaria, mas ninguém da UNF tenta fazer uma réplica da bandeira e mentir dizendo que ela nunca foi roubada. Em vez disso, as forças das Nações Unidas organizam uma equipe militar secreta para recuperar a bandeira antes do cessar-fogo ser assinado, impedindo o início de uma nova guerra civil. Essa equipe é designada SDC nas legendas, porque os seiyus 100% leem isso como Shidak. Essa equipe inclui também a fotógrafa Saeko, que é convidada pela UNF para registrar a missão e todas as suas complicações. E acompanhamos a Saeko enquanto ela forma laços com os outros membros da equipe e com o país de Uriana como um todo, e enquanto ela registra os diversos e tumultuosos desdobramentos dessa busca pela bandeira. Em paralelo, também acompanhamos o colega veterano da Saeko, Keiichi Akagi, que está investigando as cidades de Uriana por dentro, tentando descobrir o que realmente está acontecendo por baixo dos panos e as reais intenções da UNF. E mechas existem também. Bom, vocês provavelmente ficarão chocados por esta colocação, mas a ambientação da história de Flag e alguns de seus eventos são inspirados pelas atividades estadunidenses no Oriente Médio, quando os Estados Unidos começaram a fazer várias campanhas militares na região sob o pretexto de caçar o terrorista Osama Bin Laden, que havia feito atentados nos States, mas que acabaram se mostrando bem menos nobres que isso. O anime não é sutil quanto às suas inspirações. 国連の公式アナウンスを取材していた。停戦協定の調印式は当初のスケジュール通り。現在、須橋の治安は徐々に安定しており、武装勢力による治安が回復？どこの国の話だ？ご存知のように、すでに各武装勢力との合意は成立しています。 一部の強固に反対している勢力との交渉は進められているんですか？もしこの国に侵入しているテロリストについておっしゃっているのでしたら答えはノーです。混乱を目的としている勢力に対して国連は断固とした態度に出るとしか今は申し上げられません。テロリスト？結局自分たちに都合の悪い勢力は全てその一言で片付けてしまうってわけか。Como uma pessoa ignorante a muitas coisas, eu prefiro não opinar, se ele faz um comentário bom ou ruim sobre isso, mas definitivamente dá pra obra um tempero só dela. E também deixa claro o período em que ela foi escrita, mas sem necessariamente deixá-la datada. Flag é uma boa história de guerra. Dá atenção aos pormenores de atividades militares, mesmo que fictícias, e deixa clara a diferença que há entre as instituições militares e as pessoas nos cargos da mesma, o que é sempre bom de ver. Dito isso, ainda é uma história bem humana sobre expandir nossos horizontes e almejar um bom futuro, ao mesmo tempo que prezamos nosso passado como aprendizado. Como os personagens dizem tantas vezes... どんなに最高の笑顔を映しても、シャッターを押した瞬間、 それは過去になってゆく。だから俺たちは次の一瞬のためにカメラを構え続ける。E eu gosto que a história não é preto e branco, não é bem versus mal. A UNF é pintada 100% como, no máximo, cinza na obra. Eles podem dizer que seu objetivo é restaurar a paz de Uriana, mas, tal qual os Estados Unidos no nosso mundo, há alto espaço para dúvida, sendo generoso. Na verdade, eu queria que o anime fosse um pouco mais crítico a ela, já que, como o anime é focado em uma unidade da UNF, ele não pode ilustrar ela como completamente errada, mas aprecia os momentos em que eles o fazem. Acho que o exemplo mais forte disso se dá já no começo da série. Enquanto a unidade da Saeko fazia uma operação de busca da bandeira em um local religioso, a UNF resolve desviar a atenção dessa operação secreta disparando 3 cargas explosivas na cidade de Tsubashi, causando danos absurdos e desumanos, e sim, muitas vítimas. No dia seguinte a isso, o representante da UNF só diz que os tiros foram calculados meticulosamente e mente na cara dura, dizendo que somente terroristas foram atingidos, enquanto que os civis ficaram super bem. Familiar isso, né? 500ポンド爆弾が用いられています。しかし、攻撃されたのは絨毯職人と金細工師の住居でした。
さまざまな噂話が飛び交っているようですが、ここではそうしたお噂話には話ではありません。現場の取材に基づいて質問しているのです。残念ですが、現段階でお話しできることはありません。この件は後日改めて。ちょっと待ってください。それでは質問の答えになってないではないですか。逃げるんですか。Ah, a clássica manobra Bolsonaro. Eu só incluí isso pra mostrar que, sim, este anime tem algo a falar. Este anime tem dente, como dizem os gringos. E isso foi só uma coisa que eu gostei bastante, mesmo eu sendo alienadinho. Mas, como eu disse, é uma história muito humana, e seu elenco de personagens brilha forte. Desde o marrento piloto de mecha Shin Ichiyanagi, até o muitíssimo amigável piloto de helicóptero Nadi Olowokandi, até a severa, porém amorosa, capitã Chris Eversalt. Flag não é uma história de vários estranhos se conhecendo e aprendendo a ser uma família, mas sim de uma família já estabelecida acolhendo um novo membro. E, felizmente, essa é uma família bem incrível, dá pra sentir o quão confortáveis eles são uns com os outros, e todos são bem gostáveis, apesar de que o Ichiyanagi requer um pouco de paciência. Infelizmente, eles são muitos personagens para só 13 episódios, então tem vários sobre os quais não aprendemos nada. Olho pra você, Tenente Suming, eu amo seu design, mas eu não faço ideia de quem você seja. E, uma história guiada por personagens gostáveis sempre ganha pontos comigo. Apesar da ambientação militar, esta não é realmente uma série de ação. Como a protagonista é uma fotógrafa e camera woman, não uma lutadora, nós passamos mais tempo vendo o pré- e pós-guerra do que a guerra em si. Pode parecer meio tedioso, e às vezes é, mas na maior parte do tempo é bem envolvente. A questão é, não espere batalhas grandiosas e épicas, a proposta do anime não é essa. O que é ainda mais estranho de dizer, porque, como eu mencionei antes, o anime tem mecha, tem robôs gigantes aqui. Eles são armas militares secretas chamadas Havocs. E Flag entra naquele grupo de Code Geass e Guerreiras Mágicas de Rayearth de animes com robôs gigantes, mas cujo enredo não mudaria nada se você tirasse os robôs gigantes. Aqui eles basicamente têm a função de um tanque, o que é perfeito, já que eles literalmente são tanques que têm um modo humanoide, servindo mais como só uma blindada força explosiva de destruição. Ok, agora que eu falei isso em voz alta, eu acho que isso se aplica também a todo o Real Robot, mas... Olha, basicamente, o que eu quero dizer é, o fato dos Havocs serem robôs humanoides é inconsequente, e, na verdade, é raramente mencionado. E isso não é uma crítica, é só uma observação. Pelo que li em entrevistas, Ryosuke Takahashi sempre foi mais do tipo que prefere desumanizar os mecha acima de tudo, e ele definitivamente faz isso em Flag. Mas chega de preâmbulos, vamos logo pro ponto X de Flag, que eu não sei como eu consegui evitar por tanto tempo. Como já deve ter dado para notar pelos clipes que eu estou usando, este anime não é apresentado como um típico anime. Aqui, o modo como a história é contada, tudo que o telespectador vê, são gravações ou fotos feitas por diversos personagens, majoritariamente a Saeko. O Takahashi disse que a intenção dele era que a apresentação do anime fosse tipo um documentário. E ele é. Mas, francamente, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu comecei a assistir Flag foram os filmes found footage. Sabe, aqueles filmes que são exclusivamente compostos por filmagens de, tipo, uma câmera de segurança ou as gravações de celular que um personagem faz enquanto vive a trama, usados praticamente exclusivamente para filmes de terror. E esse estilo pode ser bem eficaz, se a história contada e os atores forem bons o bastante para você ignorar o absurdo de algumas das coisas que esses personagens não param de filmar nas situações mais improváveis. Isso afeta Flag bastante também, diga-se de passagem. O número de cenas que você fica imaginando como deve ser desconfortável ter uma conversa com a Saeko apontando uma lente na sua cara sem parar é enorme. Não que isso estrague o anime nem nada assim, mas depois de um tempo ficou bem engraçado pra mim. Outra coisa pela qual os filmes found footage são famosos é pelo seu custo-benefício. Filmar só com uma câmera o tempo todo, especialmente uma câmera vagabunda, não HD 4K, economiza uma cacetada de dinheiro de equipamento e mise-en-scène, e provavelmente são infinitamente mais fáceis de editar também. Eu falo isso porque Flag levanta a seguinte pergunta: o anime, na verdade,
Escolheu esse formato só para economizar dinheiro de animação? A minha resposta é a seguinte: não. Mas foi um bônus bem-vindo. O primeiro motivo pro meu não é bem simples. Animação não é live action. E coisas que são extremamente baratas de fazer em live action podem ser absurdamente caras em animação. Por exemplo, fazer a câmera girar ao redor de um ator não é caro. Desenhar um personagem girando detalhadamente, por outro lado, é tão desafiador quanto qualquer cena de luta. Logo, 2 personagens conversando no estilo de Flag não é mais barato que 2 personagens conversando em qualquer outro anime. O que reforça a visão de que, não, isso foi uma escolha artística mesmo. Mas, por outro lado, esse anime não usa só filmagens, ele também usa fotos tiradas pelos personagens, e elas são constantes. E, em termos de animação, fotos são só um único quadro, um único frame para desenhar. Então, por esse lado, o formato é sim bem mais barato. Dito isso, se foi escolhido só por esse motivo, ele disfarça bem, porque o meu segundo motivo pro meu não é que esse anime utiliza esse formato com paixão e vontade para contar sua história, explorar seus personagens e comunicar os conflitos da guerra a seu próprio modo, de um jeito que não daria certo se fosse dirigido tradicionalmente. E é aqui que Flag brilha, é aqui que Flag voa, é aqui que Flag humilha, é aqui que Flag um quarto verbo que significa ser bom. Eu nem sei por onde começar a explicar como isso é eficaz, então eu vou só dar uma olhada nas minhas notas e ir dando exemplos. Meu primeiro exemplo é uma cena no episódio 5, quando a SDC lança sua primeira operação para tentar resgatar a bandeira. Durante esses eventos, seguimos as ações dos pilotos pelas câmeras internas e sensores dos Havocs, e quando aparecem inimigos nos sensores de um deles... 右前方生体反応4了解グレネード AC フラッシュ BD スモークポイント修正-3ファイア前進 Talvez vocês discordem de mim, mas eu achei impactante o quão frio é esse momento. Como, aos olhos desta máquina, as pessoas são só ícones numa tela e suas mortes são tão desinteressantes quanto recortar um pedaço de uma imagem no Paint. É um momento bem forte que me deixou muito admirado. E que depois o anime repete mais umas 5 vezes, reduzindo o impacto, mas dessa primeira vez é incrível. Meu segundo exemplo é uma coisa menor, mas mostra como o formato pode comunicar um sentimento melhor do que o formato tradicional. No segundo episódio, alguns membros da SDC partem para abater leituras inimigas estacionárias nas proximidades, apesar de discordarem da ordem. A Sayako é proibida de ir junto, e nós só acompanhamos o ponto de vista dela. Vemos ela filmando o transportador até ele desaparecer de vista, e depois filmando o céu da noite, tentando focar sua atenção em outras coisas, como uma matilha de lobos ou a lua. E enquanto ela filma o retorno dos soldados, o fato de termos seguido o ponto de vista dela faz o telespectador entrar na cabeça dela sem precisar de nenhuma narração. Quem vai sair da aeronave? Será que vai ter alguém faltando? Algum deles vai estar diferente, fisicamente? O que eles vão dizer? Como vão olhar para ela na volta? Esse é um exemplo do tipo de emoção que esse formato documentário/found footage pode causar, que é especialmente único dele. E o terceiro exemplo é uma coisa mais geral. Tipo, quando eu cheguei no final da série, a principal coisa que eu pensei foi: a gente não aprendeu muito sobre a Saeko, não é mesmo? O texto nos diz que ela adora fotografar coisas e que sente a obrigação de registrar tudo, não importa o quão doloroso ou perigoso possa ser, mas nada fora isso. Só que depois de refletir um pouquinho, eu percebi que eu estava sendo estúpido e pensando como um estúpido. É o contrário, nós aprendemos muito sobre ela, porque nós vemos o que ela vê. Ela prefere filmar e fotografar pessoas a máquinas, ela tem um fascínio pelas emoções sutis que as pessoas mostram nos pequenos gestos, ela adora filmar e fotografar animais quando pode, ela não se recusa a ser filmada, mas claramente prefere estar do outro lado da câmera, e assim por diante. Mais uma vez, é o tipo de storytelling que só o formato de Flag consegue comunicar. E isso é arte! E para fechar essa sessão, o formato também colabora perfeitamente com a mensagem central da trama.
Numa entrevista postada no site oficial de Flag, o Takahashi disse que, com Flag, ele pôde fazer uma coisa que ele sempre quis fazer: uma história girando em torno de um repórter de guerra. Ele enxergou um certo romantismo nos jornalistas que iam para lugares tão perigosos como conflitos militares ou desastres naturais, investidos em registrar a verdade com suas câmeras, e ele queria comunicar esse tipo de determinação. Acho que ele ignorou que as pessoas literalmente são pagas para isso e provavelmente não fariam isso se não fossem, mas realmente fica mais legal quando você ignora isso. E existe forma melhor de comunicar esse sentimento do que através da própria lente da câmera? Não que o anime seja sutil quanto a isso, ele é cheio de filosofadas sobre o conceito de filmar e fotografar. あんたにとってカメラとは何だ? どういう気持ちでカメラを向けるんだ? E às vezes isso até alcança o nível do... não ridículo, mas tão exagerado que eu não pude deixar de ver uma certa graça. Shirazu! Shirazu! お前をそこまで突き動かすものは一体何だ? そうだそうだ映せお前が見えているもの全てを映し去れお前の心が叫んでいるものを逃すな映せ Mas eu discordo um pouquinho do Takahashi. Sabe, morte do autor e tal. Eu vou além. Além de ser sobre isso, Flag é uma história sobre o poder da mídia, que pode ser usado pro bem ou pro mal. Afinal, a história inteira gira em torno de uma foto que, apesar de ser uma celebração de paz, também resultou em um conflito armado, e que foi usada politicamente pela UNF com outros fins. E, no decorrer da série, fica bem claro que todos os envolvidos nessa história entendem o poder da mídia e tentam controlá-lo e usá-los com diversos fins. É uma... bom, não bem uma mensagem, mas um conceito que está mais relevante que nunca hoje em dia. Francamente, eu adoraria ver um Flag 2 que lidasse com como redes sociais e inteligência artificial entram nisso. Dito isso, parece que tem um bocadinho de gente que não gosta de Flag. Eu discordo dessas pessoas, claro, mas dá pra ver uns probleminhas aqui e ali. Acho que o principal é o ritmo da série mesmo. É estranho dizer isso de um anime que só tem 13 episódios, mas eu sinto que ele podia ter, talvez, 9, 8 até. Flag tem um número não enorme, porém significante, de cenas que só servem para reexplicar coisas que já foram explicadas ou recapitular coisas que acabaram de acontecer, que dão a forte impressão de só existirem para fazer o anime chegar nos seus 13 episódios. Aliás, um ano após o anime, a produção resolveu relançá-lo editado em forma de OVA, intitulado a Director's Version, reduzindo seus 13 episódios, totalizando cerca de 4 horas e meia de anime, em 2 horas. Eu não vi o OVA porque fiquei com preguiça, mas dei uma penteada nele e aposto que ele funciona bem, mesmo cortando várias coisas. Não melhor que o anime, nem pensar, longe disso. Ele corta muitas cenas boas, mas os pontos importantes do anime são tão espalhados que dá pra imaginar que editar em forma de filme não foi muito difícil. Outro problema é só meio que, tipo, apesar de ser, na minha opinião, de brasileiro branco menino da cidade, bem respeitável com seus pseudo-árabes, o anime ainda cai em alguns estereótipos meio desconfortáveis. Em particular, eu acho que podiam ter feito mais com o líder dos insurgentes, porque no final do anime, ele literalmente é só um terrorista na TV e mais nada, o que parece meio fraco se comparado com como a UNF é ilustrada, como sendo perversamente multifacetada. Esse é um daqueles casos que vai depender muito da opinião de cada um. Eu não vi problema, mas como eu disse, brasileiro branco. E por fim, esse eu vou colocar um timecodezinho pra vocês, porque é uma coisa que acontece no final do anime. Eu espero ter deixado alguns de vocês com vontade de assistir, e sei que muitos preferem não ser spoileados. Então, se quiserem ver o spoiler, pulem pro horário anotado. Ok, acho que já foram embora. Então, no final do anime, a Saeko morre. Após todo o conflito ser não exatamente resolvido, mas fechado, em maior parte, ela é detida pela UNF e todas as suas gravações são confiscadas para abafar certas coisas, o que deixa ela frustrada,
Mas, felizmente, a galera da SDC contrabandeia um cartão de memória com uma cópia do material dela. Manifestação do poder do jornalismo e do poder da mídia e tal. Ela fica animada com isso e imediatamente decide voltar pro Japão, mas é então que o hotel em que ela está é explodido por alguém. Eu sou meio burrinho, então não entendi bem quem explodiu. Eu acho que foi a UNF, mas talvez a ambiguidade seja proposital e eu não seja burrinho. Vai saber. A questão é, ela tragicamente morre na explosão. Felizmente, o outro jornalista protagonista, sobre o qual eu não falei quase nada, o Keiichi, consegue recuperar o cartão de memória com o material e, após uns anos de luto, começa a editá-los na forma de um documentário, que é o anime que assistimos até agora. Uma sacada bem legal. Mas voltando à morte da Sayako... eu entendo por que fizeram isso. E, tematicamente, faz todo sentido. É uma forma de mostrar que o espírito de ir atrás da verdade e de divulgá-la, mesmo se tentarem te censurar, não morre, nem quando a pessoa morre. Desde que haja mais de uma pessoa com essa mentalidade, e definitivamente sempre vai haver. Ao mesmo tempo, também mostra que, mesmo após a assinatura de um cessar-fogo, conceitos tipo paz verdadeira muitas vezes são só uma maquiagem do governo para os podres que eles guardam. Isso 100% condiz com o resto do anime, 100% condiz com a mensagem do poder da mídia, 100% funciona. Mas sei lá, cara, não me pareceu certo. É que dá pra você interpretar de outra forma, dá pra ver a morte dela como passando a mensagem de que ir atrás da verdade só te mata, o que vai contra a mensagem do anime. Sei lá, acho que só não aceitei bem ela ser morta de um jeito tão súbito. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ter sido intencional, pra ilustrar bem aquele risco que repórteres correm, aquele que encantou tanto o diretor. Sei lá. Talvez eu esteja fazendo tempestade em copo d'água, mas não me senti direito depois disso. E agora, pro lado técnico da coisa. Então, a animação de Flag foi feita pelo The Answer Studio. E se você nunca ouviu falar dele, não é de se espantar, ele fez pouquíssima coisa em termos de anime. Sim, esse é um daqueles estúdios asiáticos que é constantemente contratado para fazer animações para o ocidente. Como exemplos, eles foram parcialmente encarregados pelas animações de Transformers Animated, Super Esquadrão dos Macacos Robôs Hiperforça Já e vários dos filmes animados da DC. Infelizmente, alguns dos mais recentes, que são feios. O designer de personagem e diretor de animação do anime foi Kazuyoshi Takeuchi, que, além de ter trabalhado em umas coisas bem legais, também foi o designer de personagem e diretor de animação do desenho Gárgulas, da Disney. Eu dei esses exemplos para deixar claro que muitos dos envolvidos na parte visual do anime eram experientes em trabalhar com o ocidente, e por isso os designs todos têm um quê ocidental. O que é ótimo, ele é excelente em diferenciar rostos, olhos, nariz, tudo, o que é importantíssimo para um anime com uma equipe multinacional. A qualidade de animação é boa, mas é bom manter em mente o que eu disse sobre a utilização extensa de fotos na história. Muito dinheiro de animação foi economizado para que as raras partes que precisavam de boa animação ficassem boas. Nada de errado com isso, só estou constatando um fato. Infelizmente, como já deu pra ver, todo o maquinário da série é representado por computação gráfica, e vocês me conhecem bem o bastante pra saber o que eu acho de CG misturado com animação 2D, então não vou entediar vocês com isso. Ele é meio que um caso semelhante a Bartender, que usa truques de edição e experimentalismo pra driblar a dificuldade de animar algo assim em prazos tão apertados, e eu admiro isso. A trilha sonora foi composta por Yoshihiro Ike, cujo trabalho eu normalmente não gosto. Sinto que ele tem um lance orquestral, estilo hollywoodiano, e eu nunca gostei desse estilo de composição, me faz lembrar da 4Kids. Dito isso, ele manda bem aqui. Acho que foi antes dele começar a pegar esses vícios, e, apesar das músicas terem um quê hollywoodiano, é bem contido. E por fim, o encerramento é lindo. Eu recomendo Flag facilmente para aquele pessoal que diz "Ai, anime é tudo igual", para as pessoas que não aguentam mais ver o enésimo shounen de lutinha, isekai, comédia romântica adolescente, porque ele é diferente, e é um diferente muito bom. Recomendaria ele para fãs de histórias de guerra? Recomendaria ele para fãs de tramas militares? Recomendaria ele para fãs de animes protagonizados por adultos? Um salve pros meus irmãos! Mas não recomendaria ele para alguém que quer alta ação ou romance, ele não é desses.
Flag é uma obra ousada e ambiciosa, e mesmo quando tropeça, se levanta rápido e continua a impressionar. Outro anime pra minha coleção de joias raras, e espero que entre pra essa mesma coleção de alguns de vocês. O bagulho é legal. Bom, como sempre, não sei como terminar o vídeo, então vamos logo pra seção das coisas que eu esqueci de colocar no vídeo porque sou incompetente. O líder dos insurgentes se chama RuPaul. A pronúncia japonesa é Rapou, mas a grafia oficial é RuPaul. Então dá pra imaginar como foi difícil levar a sério diálogos que mencionavam o nome dele. You're born naked and the rest is drag. Além da música de encerramento deste anime, Lights, da cantora Eri Nobuchika, também foi usada em uma outra obra bem diferente. O primeiro jogo da série Lumines, da Q Entertainment, lançado para o PSP. Ela é uma das poucas músicas licenciadas que você pode ouvir durante o jogo, e é aquilo, dependendo de onde você ouviu ela primeiro, fica muito estranho ouvir ela no outro contexto. A atriz de voz da Saeko foi uma daquelas escalações de Star Talent. Sua intérprete, Rena Tanaka, é uma famosa atriz de filmes e doramas, e este foi o seu primeiro de muitos poucos papéis em anime. O Takahashi diz que isso foi proposital, para fazer a personagem ter um feel mais real, menos personagem e mais pessoa. Infelizmente, ela é bem ruim no papel inicialmente, mas até o final da série fica tolerável. Ou isso ou a síndrome de Estocolmo ataca. Doda, それうまいだろ。はい。羊の目玉。はい。 The like is seen.